Alcione dando esporro no Crivella, no Faustão. Pode entrar na nossa roda de samba, estamos começando mais uma roda de samba ao vivo aqui no Facebook do Jornal Extra, nosso ponto de encontro toda terça-feira às 4 horas, para conversar com músicos, escritores, carnavalescos, poetas, todo mundo que milita aí nessa área do samba, do carnaval, da música, da cultura popular. E essa turma toda na última semana teve uma surpresa danada, né? Viveu um imbróglio aí, uma disputa entre a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e as escolas de samba, já que o prefeito Marcelo Crivella anunciou que vai reduzir a metade a verba das escolas de samba para o Carnaval 2018. Para entender um pouco dessa história, para saber quais são os próximos passos, para entender se as escolas de samba estão agindo corretamente, eu convidei o cara que para mim é o cara que hoje é o maior expert nessa área, das esquinas cariocas, da cultura popular, Luiz Antônio Simas, parceiro. Grande Léo, tudo jóia? Historiador querido, que é o cara para quem, se eu estou na dúvida, eu vou ver o que ele está falando para entender um pouco. E aí convido o Simas, aliás o Simas, a gente depois o Simas vai estar na próxima Flip de 2017 em Paraty. Simas está lançando o livro semana que vem, a gente tem muito assunto para falar com o Simas, mas vamos direto falar de Crivella versus escolas de samba. Simas, primeiro, como é que você reagiu aí? Te surpreendeu esse anúncio da Prefeitura do Rio de reduzir a metade a verba das escolas de samba para o Carnaval 2018? Olha, surpreender não, né? Muito me estranhou que surpreendeu os dirigentes, né, das escolas de samba do Rio de Janeiro, sobretudo os do grupo especial e mais ligados à Liesa, que na campanha acabaram apoiando o Crivella naquele convescote que a turma cantou Pega no Ganzê e tal, aquele negócio todo, né? E não me surpreende, eu acho que por duas razões para a gente começar a bater esse papo. Há uma primeira razão que é a seguinte, a Liesa, o carnaval passa por uma crise muito séria, que em 2017 chega talvez ao seu momento mais dramático, né? Com problemas de gestão seríssimos no desfile, com um acidente que termina em morte, inclusive. A gente sabe que essa rede de financiamentos é uma caixa preta, né? Essa prestação de contas sempre é uma interrogação. Então você tem as escolas de samba passando por um momento de fragilidade. Muito enfraquecidas. Claro, né? muito enfraquecidas. Muito enfraquecidas em termos da sua imagem com a sociedade, com a sociedade do Rio de Janeiro. Claro que sim, muito enfraquecidas. Um resultado questionável, nem digo por conta de Portela e Mocidade, mas sobretudo por conta de uma virada de mesa, né, que via satélite, porque todo mundo estava acompanhando pela televisão, altera a dinâmica do resultado, resolvendo que não ia ter mais rebaixamento. Então, se você soma um momento difícil, né, há uma prefeitura que tem um viés que é muito vinculado também a um projeto que passa pela designação, né, religiosa do prefeito, que é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, e que, como tal, tem uma pauta de linha bastante problemática em relação ao samba, aos saberes afro-brasileiros como um todo, que já tinha dado um sinal, né, complicado quando não participa da cerimônia de entrega da chave ao Rei Momo. Então, se você junta essa fragilidade e uma pauta, né, que o prefeito traz, por mais que ele diga que não é isso e etc., mas relacionada a essa, digamos, desqualificação e demonização dos saberes afro-brasileiros, afro-cariocas, você tem aí formado o circo para que tenha acontecido isso que aconteceu. Bom, vocês já viram que a gente vai ter muito papo aqui com o Simas e vocês podem participar desse nosso debate também. Mandem aqui suas perguntas, mandem suas dúvidas, o que vocês querem que o Simas comente, a opinião de vocês também sobre esse imbróglio todo. Marquem seus amigos aqui no nosso post para também participarem dessa conversa. Agora, Simas, o interessante foi que as escolas de samba parece que se surpreenderam, embora não tenha sido surpresa, parece que se surpreenderam, porque há 6 meses atrás elas apoiaram o candidato Crivella na eleição para a prefeitura, né? Sim, e o mais estranho é essa surpresa toda, né? Porque houve uma reunião em que os dirigentes levantaram as mãos mostrando o número do candidato, né? Aí ele, quando cantou Pega no Ganzê, declarou que ele relembrava dos sambas e tal. E parece que as pessoas esqueceram que o mesmo prefeito, não tanto tempo atrás, ele estava exorcizando gente como missionário na África, né? Ele escreveu livros claramente desqualificando esses saberes afro-ameríndios, afro-cariocas, afro-brasileiros, como queiram, né? Vinculando esses saberes a uma força demoníaca. Há uma designação como a Igreja Universal do Reino de Deus,
que lançou em seu site, né, agora mesmo, perto do Carnaval de 2016, no ano passado, na verdade, mas uma exortação aos fiéis, dizendo que o Carnaval era um mal, que as festas de Carnaval eram responsáveis por mortes por overdose de droga. Eu até postei esse texto no meu Facebook. Então, com todos esses sinais que vinham sendo dados, com toda essa trajetória, né, não era surpreendente. Eu achei até que ele fosse ter um pouco mais de tato em relação a isso. Mas aí eu acho que o prefeito percebeu que o momento para dar o bote era esse, sobretudo por conta da gestão calamitosa do Carnaval de 2017. Agora, uma coisa que é interessante é que não houve em nenhum momento uma negociação, né? Quer dizer, foi um anúncio, as escolas foram simplesmente comunicadas, né? Não houve uma reunião, não houve um debate ali da prefeitura com as agremiações. Não houve nenhuma negociação, é o que todos dizem. E mais, eu acho que é um problema que tem que ser levantado. Porque se a gente parar para pensar, o prefeito teria algumas razões, né, para colocar em questão o repasse de verba para a escola de samba. Sim, sim. O prefeito poderia falar o seguinte: olha, a prestação de contas é nebulosa, a gente não sabe onde é que vai parar esse dinheiro, né, como é que as escolas de samba lidam com essa grana, qual é o tipo de patrocínio privado que elas recebem, se esses patrocínios estão vinculados a algum tipo de contrapartida cultural. Foi nada disso. A desculpa que ele deu foi simplesmente a de que ele precisava deste dinheiro, né, para a creche das criancinhas. Então ele jogou numa dicotomia entre o carnaval e as crianças, né? O carnaval aí, simbolicamente, claro, vinculado ao campo do mal, né? E as crianças vinculadas ao campo do bem. Né? O carnaval vinculado ao supérfluo, isso, né? Ao supérfluo, ao desnecessário, a uma festa que não faz sentido no momento complicado da história da cidade. Né? Então ele joga com essa questão. A maioria da população acaba apoiando num primeiro momento esse discurso do prefeito, porque quando você joga na mídia isso, olha, eu preciso desse dinheiro por causa das creches. Quando você trabalha com essa dicotomia, né, é claro que isso vai ter um apelo popular grande. E as escolas de samba, que poderiam ter contado com uma mobilização popular maior, elas têm dificuldades de contar com isso por um processo gradual que a gente sabe que existe, de afastamento da maioria das escolas de samba de suas comunidades. Então agora você vai recorrer a quem? Né? É muito complicado. Pô, tem muita coisa aí pra gente explorar, né, nessa tua fala, né? Primeiro eu queria que você falasse dessa dicotomia que o prefeito expôs, né, nessa situação, do investimento, né, na educação, no investimento nas crianças, no investimento em relação ao investimento no carnaval, né? Que à primeira vista é uma decisão muito fácil, né, de se tomar, né? Obviamente a gente prefere investir nas crianças, na educação. Sim. Queria que você falasse um pouco desse falso dilema. É um falso dilema, né? É um falso dilema. É um falso dilema, primeiro porque a gente sabe que essa quantia, né, é uma quantia até de certo ponto insignificante em relação ao orçamento da cidade do Rio de Janeiro. Né? E da parte de educação, né? Claro, da parte da educação. Segundo, é questionável a gente até pensar por que diabos a escola de samba não pode ser vista também como um instrumento de pedagogia fundamental, porque é cultura. Né? A rigor, quando o prefeito faz isso, ele está colocando as escolas de samba no campo do mero entretenimento, do campo da festa que não tem um sentido mais profundo ligado à aventura civilizatória do Rio de Janeiro e ligado às culturas cariocas. Né? Eu, por exemplo, costumo dizer isso, acho que você tem essa experiência também, a minha formação em História, mas uma série de temas relevantes da história do Brasil, eu tive contato com esses temas não em sala de aula, eu tive contato com esses temas por causa de escola de samba. Acerta muita questão em prova, porque lembrando de samba enredo. Claro, né? Você pega um enredo como foi o da Renascer de Jacarepaguá esse ano, falando sobre João Cândido, né, e Carolina de Jesus, isso tem uma relevância cultural, pedagógica enorme. Então isso tem que ser visto com muito cuidado. Né? Porque se a gente descarta a escola de samba como um tipo de manifestação que não tem vínculos com o campo da cultura, que não tem vínculos com o campo da educação e está ligada ao mero entretenimento ligeiro, isso é extremamente complicado.
Então, a rigor, o que o prefeito fez foi investir na desqualificação das escolas de samba como instituições prioritariamente culturais. Ele apostou nesse tipo de coisa. E acho que apostou, a gente tem que tocar o dedo na ferida, porque muita gente que está vinculada às escolas de samba também perdeu essa percepção, né? Da relevância cultural e pedagógica que uma escola de samba tem. Agora, sim, mas essa visão também, ela colabora para essa visão o fato de o carnaval, e a gente já fala disso há muito tempo, né? Do fato de o carnaval estar inserido nas rubricas do município, na Rio Tour, e não na Secretaria de Cultura, né? A gente fala disso há muito tempo, e agora a gente vê como isso faz diferença na percepção das pessoas, na forma como se vê a festa, né? O que acontece? O carnaval ele vai sofrendo um deslocamento que não é de hoje. Ele é um deslocamento que dá seus primeiros sinais já na década de 60, em que ele vai saindo do âmbito da cultura, né, e ele vai caindo no âmbito mesmo do entretenimento turístico. Isso se reflete, inclusive, você conhece isso muito melhor que eu, até na cobertura que a mídia dá ao carnaval Sim. nas últimas décadas. Porque na maioria das vezes, né, e exceções confirmam a regra, o carnaval é colocado, por exemplo, numa área mais vinculada ao show, e não exatamente a uma pauta da cultura. Né? Então esse deslocamento foi acontecendo de uma forma muito agressiva. Eu fiz uma matéria semana passada com o Leandro Vieira, carnavalesco da Mangueira, por conta da abertura da exposição dele no Paço Imperial. Aliás, uma exposição fantástica, vale a pena vocês conferirem. E o Leandro dizia que para ele uma das vitórias dessa exposição foi ver as reportagens saindo na editoria de cultura, né, nos segundos cadernos dos jornais, e não na editoria de cidade, Sim. que é onde o carnaval historicamente nesses últimos anos tem ocupado espaço. Tem ocupado um espaço na editoria de cidade, um espaço quase parafolclórico, ou no máximo como um certo exotismo, né, e tal. Quando você tem que, na verdade, eu acho até que uma das alternativas que as escolas de samba têm hoje para lidar com essa crise, né, é o redimensionamento dessa perspectiva cultural. Nós temos no Rio de Janeiro hoje uma secretária municipal de cultura que é ligada ao samba, que é comprometida com o samba, né, que é a Nilson Mar. Entretanto, a Secretaria Municipal de Cultura, ela não tem ingerência sobre o negócio do carnaval, porque o negócio do carnaval está ligado, né, ao turismo, ao zero, né? Turismo, a Secretaria de Cultura é zero no carnaval. E é inacreditável como isso pode acontecer. Sim. Como é que você não tem um órgão com ingerência no carnaval vinculado à necessidade de se pensar políticas públicas para a festa a partir de um viés cultural? Sim, mas é interessante, eu queria pegar uma fala sua, de uma resposta anterior, e aproveitar para falar aqui de algumas respostas, de alguns comentários que a gente tem visto aqui. Por exemplo, o JL Stefanato falando que o Estado está afundando, falta dinheiro para tudo, para saúde, educação, segurança pública, ainda querem verba para o carnaval. A Cláudia Alves dizendo que é justo a redução da verba. A Evelise Gouveia também falando, Tadeu Clementino. Eu acho que isso reflete um pouco a opinião da população de forma geral. E aí, o Eupídio Coutinho faz um comentário interessante aí que eu queria entrar com você. Ele diz, as escolas de samba se afastaram do povão e agora pagam por isso. Nesse momento em que a Liga ameaça até o extremo de não haver desfile, de não realizar desfile, né? Era o momento em que as escolas de samba, como uma representação da cultura popular, deveriam ter sido abraçadas pela população, dizendo, não, isso aqui é importante pra gente. Mas a gente vê que essa manifestação popular, hoje em dia, é muito pequena, né? Sim. E você falou sobre um afastamento das escolas de samba da população de forma geral. Hoje isso fez falta, né? Fez falta, mas é o que eu estou te dizendo. A gente não tem hoje como criticar a percepção da maioria da população de que você tem que reduzir a verba. Né? Como é que você vai criticar esse tipo de coisa? A rigor, as escolas de samba, elas são responsáveis em larga medida por isso. Eu cheguei a escrever logo depois do anúncio do Crivella o seguinte, olha, não contem com uma mobilização popular intensa, porque as escolas de samba, em certa medida, foram perdendo isso. Né? O que aconteceu? Primeiro porque o sambódromo foi um espaço que foi sendo elitizado cada vez mais. Que foi criado lá atrás, em 84, para ter o lugar das frisas ser uma geral para que a população do Rio estivesse ali assistindo em pé, vendo aquilo, como era a tradição dos desfiles de outras épocas, e não acontece isso.
Né? Nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Você tem um esquema de venda de ingressos rudimentar, com aquele mistério dos faxes que você paga, é extremamente preocupante. Você tem uma carga enorme de ingressos que para o cara comprar ele tem que se articular, né, com agências de turismo, porque os ingressos são vendidos em agências de turismo. Né? São caros, e não adianta dizer, mas não é majorado há muito tempo, mas já é caro. Sim. Já é caro, não tenha dúvida que é caro. Né? O carioca, o povo não está ali na arquibancada, né? Não está na arquibancada. Não tá muito menos nas frisas e nos camarotes. No dia dos desfiles, quem gosta muito de carnaval fica sujeito àquele cheiro nauseabundo, né? Ali do Canal do Mangue, em arquibancadas muito precárias, vendo as escolas armando. Né? O chamado setor zero. Setor zero. Os ensaios técnicos mostram que existe ainda uma centelha de amor do carioca pelas escolas de samba, né? Mas que não se reflete no dia do desfile. É como se você dissesse o seguinte, olha, para o jogo amistoso você pode ir, mas na hora do vamos ver você não vai. Né? Algumas escolas de samba, por exemplo, perdem suas referências comunitárias, mudam, por exemplo, de lugar. Né? Tem escolas que saem de seus lugares originais e vão para outros lugares e tal. Ingressos, às vezes, para você entrar num ensaio são muito caros. Né? As disputas de samba encareceram muito também os ingressos de algumas escolas de samba, pelo tipo de chamariz que isso representa. Né? Você tem hoje um processo de diluição, por exemplo, de alas de compositores, que era uma ala que tinha uma influência comunitária fundamental na história das escolas de samba. As quadras de escola de samba, com exceções louváveis, né, elas poderiam ser utilizadas cotidianamente como equipamentos culturais de bairro, e não são. Né? E não são. Então você tem um processo de desligamento das escolas de samba em relação às suas comunidades, que hoje está cobrando o seu preço. O que vai fazer hoje você convencer o sujeito a sair da casa dele, né, para ir para a rua se manifestar a favor das escolas de samba? Sim. Se ao longo dos tempos houve um processo de elitização dos desfiles, sobretudo do grupo especial, que afastou esse cara dali. Então as escolas de samba têm que repensar isso tudo. A reinvenção passa por isso. A gente vê que o carioca médio, ele perdeu a relação afetiva com as escolas de samba, né? E aí você citou a ala de compositores, e a gente pode citar também a ala de baianas, né? Ala de passistas, ala de velha guarda, claro. Setores ali da escola que faziam suas feijoadas, ou seus cozidos, ou seus encontros, né? Regularmente. A escola de samba era um grêmio recreativo, claro, realmente. Recreativo. E hoje elas não são mais. Eu costumo dizer uma coisa que é a seguinte, as escolas de samba, tradicionalmente no Rio de Janeiro, elas desfilavam porque existiam. Hoje, para existir, elas têm que desfilar. Sim. Hoje, para existir, elas têm que desfilar. Hoje, elas existem porque desfilam. Elas desfilavam porque existiam. Era um exercício cotidiano, se tinha de tudo. Tinha excursão a Paquetá, rifa de ala. Né? Então, era todo fim de semana. A comunidade estava ali ativa, presente. Era um ponto de encontro, um ponto de referência de bairro. Né? Isso foi se perdendo. Não tenha dúvida que isso foi se perdendo. Não adianta a gente dourar a pílula. Isso tem muito a ver com o desgaste que a gente está verificando que acontece nos dias de hoje. E isso é uma responsabilidade de cada escola, né, dentro da sua comunidade, mas também da administração do carnaval de forma geral, quando, por exemplo, a gente não vê a cidade do samba sendo utilizada como polo de atração de pessoas. Um equipamento daquele público, né, construído com dinheiro público. Sim. Quando a gente não vê, por exemplo, uma festa de lançamento de CD aberta para a população, né, quando a gente não vê essa paixão do carioca ser fomentada ao longo do ano. Eu te dou um exemplo concreto. Eu gosto muito de comparar o que é a cidade do samba com o que é a Feira de São Cristóvão. Você repara que com um percalço ou outro, a Feira de São Cristóvão é ativa na cidade do Rio de Janeiro. Né? O cara vai para lá, o cara vai ouvir a música dele, o cara vai ouvir o forró dele, se for o caso, o cara vai comer, vai fazer esse tipo de coisa. A cidade do samba, na maior parte do ano, ela parece uma cidade fantasma. Né? Em que você não encontra um atrativo ali para o carioca, inclusive. Eu estou falando do carioca, não estou nem pensando naquela questão do turista e tal. E, ao mesmo tempo, é uma cidade, né, em que as escolas de samba poderiam ter um papel decisivo, porque o Rio de Janeiro é uma cidade cara. A gente sabe disso. Sim. O Rio de Janeiro é uma cidade cara. E as escolas de samba poderiam, inclusive, adotar estratégias, né, para oferecer programas para os cariocas, né, que não fossem tão salgados assim. É verdade. Mas falta muita imaginação também para transformar as escolas de samba em instituições como grêmios que são ativas o ano inteiro. É verdade. Não são.
É verdade. Agora, e atitudes, por exemplo, como a desse ano, né, quando houve a virada de mesa, né, de você não permitir o rebaixamento, e uma mudança de regra mesmo no grupo especial, né, quando a gente tinha 14 escolas, eles reduziram para 12, colocaram só uma caindo e uma subindo, só uma no descenso. Isso faz as escolas também se acomodarem ali dentro do seu clube de 11, que ficam ali eternamente no grupo especial. Aquele clube, né, que se sentia dono do carnaval, então tudo do carnaval vai passar pela gente, e a gente está nessa posição confortável. Tomara que essa crise sirva para você sair dessa zona de conforto. Sim. Né? Porque isso é complicado. Aliás, eu costumo até dizer brincando que a gente imagina uma gestão de carnaval que está muito longe de ser uma gestão profissional. Sim. Né? Não é, a gente sabe disso. Eu costumo dizer até que no caso do carnaval não é nem a zona de conforto, é o conforto da zona mesmo. Né? Porque fica aquela confusão. É impressionante. Agora, teve um outro ponto também que me chamou muita atenção nessa discussão, que foi uma fala do prefeito em relação, comparando o investimento em educação, né, para as creches e tal, como um investimento de 365 dias no ano, e o investimento no carnaval como um investimento numa festa de 3 dias. Essa fala do investimento na festa de 3 dias, acho que mostra um pouco um desconhecimento de toda a cadeia produtiva que vai desembocar nos 3 dias de desfile. Né? Isso aí é impressionante. A rigor Bom, que o Crivella não entende patavina de desfile de carnaval, eu suspeito que não entenda. Eu acho que o último desfile que ele deve ter sido Pega no Ganzê mesmo. Né? A minha suspeita é essa. Agora, você tem uma cadeia produtiva com todos os problemas que a gente está citando aqui, mas uma cadeia produtiva de economia criativa ligada ao carnaval que é essencial, né? E que passa por muita coisa, que passa pela costureira, que passa pelo cara que vigia a quadra, né? Que passa pelos ensaios, que passa por gente que trabalha em barracão. A rigor, a impressão que eu tenho, e a Flávia Oliveira, nossa querida amiga, fala disso com muita propriedade, né? O que você teria que fazer era investir numa gestão mais profissionalizante dessa economia criativa do carnaval. Que é a nossa economia por natureza, evidente, né? por natureza. Vocação. E o que a prefeitura está fazendo é o inverso. Né? Ao invés de perceber esse potencial desta economia criativa que funciona durante muito tempo, porque ninguém bota um carnaval na avenida em 2 dias, é um processo de maturação longo, né? O que você está fazendo, na verdade, é investindo no esvaziamento desse tipo de coisa. Então é absolutamente impraticável isso. É por isso que eu digo que não é só a questão econômica que tem peso nisso. Eu acho que tem uma questão simbólica, uma questão subjetiva, uma questão ideológica que é relevante também. Sim. Agora, e tem outra coisa que nessa questão do carnaval durar o ano todo, né? Eu acho que não é só a parte econômica também, mas quando a gente fala que o turismo movimenta, o carnaval movimenta, o turismo no carnaval movimenta 3 bilhões de reais, né, que é o que se movimenta no carnaval, a gente esquece do turista que vem para cá em outubro e quer ir à Mangueira. Sim. E vem para cá porque o Rio é a cidade do carnaval, porque o Brasil é o país do carnaval. Claro. Né? O turismo, as escolas de samba não atraem o turista para o Rio de Janeiro só ali. Nos 4 dias. Né? Até porque se você parar para pensar, nos 4 dias, o limite de público do sambódromo, sim, ele é restrito. Né? Mas você tem, a Mangueira vai fazer daqui a pouco a festa junina, na quadra da Mangueira. Sim, sim. Então esse tipo de coisa acontece e poderia acontecer muito mais. É impressionante como a cidade não se pensa a partir da economia criativa do carnaval como algo que poderia viabilizá-la de uma forma potente durante o ano inteiro. Né? E isso não está sendo levado em consideração. É um desacerto total. Né? A impressão que dá é que os dois lados eles estão defendendo as suas perspectivas, mas está faltando o amadurecimento de reflexão sobre o que representa o carnaval, claro, para a cultura do Rio de Janeiro. Pois é, aí você fala dos dois lados. Então a gente falou lá já do lado da prefeitura, vamos falar agora do lado das escolas de samba. Sim. Não dá para fazer carnaval com 1 milhão a menos? 1 milhão a menos da prefeitura inviabiliza mesmo o carnaval, como diz a Liga das Escolas de Samba? A gente sabe que não inviabiliza o carnaval. Né? A gente fica até com um pouco de receio no primeiro momento de falar isso para não colocar lenha na fogueira da prefeitura, do que a prefeitura está fazendo. Mas você tem soluções criativas que pedem uma readequação do carnaval, porque tem que desfilar. Eu acho até, falando claramente, que a Liesa, ela lançou uma cartada, né, compreensível, alguns podem criticar, outros não, mas compreensível, que era colocar a questão da redução da verba
numa pauta que envolve a economia do turismo no Rio de Janeiro. Sim, tanto que a BAB se manifestou, claro, a indústria de hotéis se manifestou. A indústria de hotéis, você está jogando com o que você tem. E é isso mesmo. Agora, é claro que você pode encontrar alternativas mais criativas. A gente sabe, por exemplo, você deu o exemplo do Leandro, que eu acho hoje uma esperança de renovação potente para o carnaval. Sim. A gente sabe que o Leandro trabalhou na Mangueira com uma verba que é inferior à verba de algumas outras escolas, que conseguiram captar recursos muito mais efetivos. Agora, dentro desse trabalho, ele encontrou soluções imaginativas, né, absolutamente brilhantes, contundentes, vigorosas, que fizeram a Mangueira apresentar um carnaval de altíssimo nível, tanto no ano passado como nesse ano. Né? Me parece que a gente tem que pensar um pouco também que está na hora de sair de uma certa zona do conforto, inclusive do ponto de vista estético. Sim. Você tem que reinventar a festa a partir desse tipo de coisa. Né? Então as escolas de samba têm que ver isso. E vale ressaltar uma coisa, Léo, que a gente tem que destacar aqui. Isso que a gente está discutindo diz respeito ao grupo especial. Sim, a gente vai entrar, claro, vai entrar nos outros grupos, porque aí é terra arrasada. É um desastre. Agora, ainda terminando o grupo especial, a gente comentou muito e eu tenho prazer de, além de ficar lendo o Simas, de vez em quando encontrar e bater um papo com o Simas é meu amigo. Então eu tenho essa vantagem. Nos últimos 2 anos, por exemplo, se falou muito que eram os carnavais da crise. Sim. E a gente teve 2 carnavais em termos de criatividade, de desfiles, muito bons. Né? O último carnaval, obviamente, tirando todas as tragédias que envolveram ali o desfile na Sapucaí, mas foram bons carnavais, acho que especialmente o de 2016. Né? Então isso mostra que às vezes menos dinheiro não quer dizer um carnaval, não significa um carnaval pior. Né? Não significa um carnaval pior. Pode significar um carnaval que trabalhe com instâncias da imaginação muito mais contundentes. Porque a crise gera, sem fazer uma apologia da crise também, que seria um pouco complicado, mas você começa a buscar enredos mais qualificados, né? Porque você não tem uma fonte de recursos que faz com que você abrace qualquer enredo, qualquer porcaria que lhe ofereça uma grana pesada. Então você começa a investir em enredos mais autorais, né? Em enredos de uma linha com uma perspectiva mais cultural efetivamente. Né? Você começa a buscar soluções que são mais interessantes nesse tipo de coisa. Nos últimos anos eu acho que houve um processo para melhor, né, de adequação das baterias. O samba enredo me parece que é um gênero que vem melhorando. Né? Tem gente que mete o pau em samba enredo, mas eu costumo dizer, olha, tem que ouvir. Porque se comparar com o que aconteceu nos anos 90, a gente está vivendo uma fase, né, que é uma fase mais interessante em relação a esse tipo de coisa. 90 e 2000, acho que essa é a melhor década. Das 3 últimas décadas, claro, essa é a melhor década em termos de samba enredo, né? As baterias também, algumas baterias buscando se adequar novamente aos seus toques mais tradicionais. Né? Então tem muita coisa acontecendo. O carnaval é complexo, a escola de samba é um organismo vivo. Então não dá para a gente ter também uma visão muito chapada, porque é um processo com algumas contradições em que você perde ali, mas avança ali. Né? Por isso é que são vivas, continuam sendo vivas. Claro. Né? Vamos ler algumas mensagens aqui. Isabela Reis diz, é o melhor professor de história do Brasil. Opa, que isso. Beijo, Isabela. Mas olha aqui, o Nivaldo Souza levanta uma questão aqui que é: carnaval não precisa de dinheiro público. A Patrícia Araújo diz: parem de mamar nas tetas do governo. E aí o Jefferson Ribe pergunta: e quanto à possibilidade dos desfiles serem financiados integralmente pela iniciativa privada? Aí cabem essas 2 perguntas: carnaval precisa de dinheiro público? E se você vê a possibilidade desse financiamento vir da iniciativa privada? Eu acho que faz parte, inclusive, da Constituição Federal um artigo que diz que o Estado tem que ser fomentador da cultura. E vamos lembrar que faz parte da Constituição Federal o artigo que diz que o Estado tem que ser fomentador de ações afirmativas, inclusive das culturas afro-brasileiras e das culturas ameríndias. Né? Então existe um compromisso do Estado com a cultura, sim. Até porque a gente não pode cair no engodo de achar que a prioridade da cultura é dar lucro. Se a gente começa a pensar a escola de samba como cultura, a gente tem que ver que a dimensão da cultura é muito mais ampla do que isso. A dimensão da cultura, ela passa pelo extraordinário de você fazer aquela velha baiana ter uma sensação de epifania, de pertencimento toda vez que ela entra na avenida. Né? A cultura, ela amplia horizontes de mundo. Então eu tenho certo receio também de uma discussão que jogue muito a questão, que para mim
passa pelo campo da cultura por uma questão exclusivamente monetarizada. E a gente cai nessa armadilha, né? Cai quando a gente o diz todo. o carnaval movimenta 3 bilhões. 3 bilhões. Né? E se não movimentasse? Por causa disso você ia abrir mão de uma tradição magnífica como é a tradição do E que carnaval. nos define como povo, claro, né? Nos define como povo. Então, quando você vê uma dança de um mestre-sala de uma porta-bandeira, né, quando você escuta uma bateria que repercute os tambores ancestrais centro-africanos que foram redefinidos no Brasil, esse tipo de coisa, isso é um capital simbólico, isso é um registro imaterial de uma beleza intangível. E você não constrói um país, você não constrói uma cidade, você não constrói um povo, uma cultura, sem esses elementos intangíveis. E aí a gente vai ficar achando agora que as coisas só se justificam a priori se derem lucro, se derem retorno. Tudo virou empresa. Né? A cidade é uma empresa, a escola de samba é uma empresa, o clube de futebol é uma empresa, a morte é uma empresa também, tudo é empresa. Então me parece que a gente tem que trabalhar com a perspectiva que o campo da cultura ele não pode ser um campo mensurado por critérios mercantis ou, pelo menos, apenas por esses critérios. O campo da cultura tem que ser mensurado também como uma experiência existencial, uma aventura existencial de transcendência, de você lidar com a vida. E essa potência é fundamental. Né? Além disso, a gente sabe que os desfiles recebem subsídio desde o Pedro Ernesto, 1935. Né? Você tem dezenas de escolas de samba que estão fora desse foco do grupo especial, mas que são escolas que trabalham lá nos seus bairros, que criam experiências comunitárias, e que sem o poder público elas vão ser aniquiladas. O carnaval é tudo isso da nossa cultura, como você disse, e tem o plus de trazer ainda tem divisas, o trazer divisas, atrair, etc. Né? Agora a gente não pode partir desse princípio que só vai se justificar se render grana. Né? Não, se justifica como uma experiência civilizatória original e potente da cidade do Rio de Janeiro. Isso já deveria bastar, lógico. Agora então vamos falar desse assunto que você levantou com propriedade, que é, a gente está falando de grupo especial até agora, 1 milhão talvez não faça diferença no desfile do grupo especial, mas a gente não pode esquecer que as escolas de samba hoje recebem cerca de 6 milhões enfim, somando subvenção, ingressos, TV Globo, 1 milhão a mais, 1 milhão a menos, talvez não faça diferença. Agora, e as escolas dos grupos de acesso, da Intendente Magalhães, que não trabalham com venda de ingresso, né, Intendente Magalhães, que não tem televisionamento, como é que essas escolas se sustentam sem o apoio do poder público, já que a Prefeitura também já sinalizou que haverá redução do investimento nessas escolas? Aí não se sustenta. Porque o poder público ele deveria cuidar da infraestrutura da Intendente Magalhães. Né? E olha que quando eu era moleque tinha desfile de escola de samba, não era só na Intendente não, a Avenida das Nações em Bom Sucesso, desfilavam blocos de enredo, né? Na cidade inteira tinha desfile, Rio Branco era um negócio fundamental, porque o poder público tinha essa dimensão do compromisso com a cultura e com a aventura civilizatória do Rio de Janeiro. Essas escolas vão para a cucuia, e isso é um drama. É um drama porque muitas dessas escolas elas são celeiros de formação de bambas. É um celeiro de formação de um futuro casal de mestre-sala e porta-bandeira, é celeiro de formação de um ritmista, é celeiro de formação de um grande ritmista que começa a ser diretor de bateria numa escola de menor porte, e aí ele se credencia de repente a chegar a uma escola de maior porte e ser diretor de bateria. Né? Então você tem, é mais ou menos como o clube pequeno, o clube de bairro, que é o celeiro de craques para o futebol. Ou pelo menos deveria ser. E já que estamos falando de educação, né, Simas, assim, essas crianças que estão lá participando, a importância delas estarem participando de um grêmio, de um clube. Né, e não estarem em outras atividades mais perigosas. O pertencimento aí eu acho importante. Eu acho que é importante essa questão do pertencimento. Né, da criança sentir que ela pertence a uma instituição como essa. É trabalhar esse tipo de coisa. Eu fiz um trabalho no ano passado com a elaboração do enredo, por exemplo, da Pimpolhos, na Grande Rio, que foi uma coisa fascinante. Você vê uma garotada que falava da tia Ciata, ia discutindo para montar o carnaval. Então a gente tem que ter a dimensão que há um celeiro ali muito potente, né, de formação de sambistas, de integração social, criação de laço associativo, contato com a arte. Né? Então você está jogando esse manancial todo fora, esse campo de possibilidades fora.
Porque essas escolas realmente, sem o Não apoio tem, da aí não prefeitura, dá. essas Não dá, não tem condição. não tem jeito que elas não se sustentam. Agora, Simas, ok, a prefeitura anunciou a redução na verba pela metade, o prefeito já disse que não volta atrás, né? As escolas estão ali numa jogada política, dizendo que isso inviabiliza o desfile. É claro que é tudo uma disputa política, né? Uma disputa de poder. E agora, o que a gente pode projetar daqui para frente? Não em termos de se vai haver ou se não vai haver desfile, mas o que as escolas de samba têm que olhar para si, olhar para dentro e fazer? Porque talvez esse seja um sinal amarelo, né? Que não foi colocado dessa forma, foi colocado como uma necessidade na crise, né? De investir em outra rubrica lá na educação, mas talvez seja o momento de as escolas de samba, até por conta do que aconteceu no Carnaval de 2017, que foi o carnaval mais trágico, sem dúvida, da história do Sambódromo, até com uma morte, né? Muito triste, mas que expôs aí todas as deficiências de estrutura, de organização do carnaval. Qual é o dever de casa das escolas de samba agora, além de reclamar e além de dizer que o carnaval está inviabilizado? Eu acho que você pode reclamar, pode dizer que está inviabilizado, isso faz parte dessa disputa. Né? Agora, primeiro, eu acho que você tem que ampliar muito o arco de debate sobre isso. E ampliar o arco de debates é sair do próprio umbigo. É você escutar o que as pessoas têm a dizer sobre isso. Né? É promover reflexões sobre esse tipo de coisa. É tentar criar estratégias de reconquista de uma comunidade que foi perdida, que eu acho que esse é um elemento absolutamente fundamental. É pensar em estratégias imaginativas de popularizar novamente os desfiles. É se vincular ao bairro de uma maneira cada vez mais efetiva. É fazer mesmo de ensaio de rua, de presença no bairro, presença cotidiana, né, um exercício de sobrevivência das escolas de samba. E aí eu acho que você tem que debater também e repensar, né, aonde nos levou uma talvez excessiva espetacularização do carnaval. Né, e ninguém aqui está falando em voltar a desfilar com as burrinhas do Debré, não é isso que a gente está dizendo. Né? Me parece que esse é o momento de um mergulho profundo e aparentemente paradoxal que as escolas de samba têm que fazer nelas mesmas, para a partir desse mergulho elas conseguirem sair do horizonte estreito, né, e novamente voltarem a ser relevantes para o Rio de Janeiro. Para isso você tem que ocupar a rua, para isso você tem que transformar a sua quadra num equipamento cultural de funcionamento cotidiano. Para isso você tem que buscar ação mesmo com a garotada do teu bairro, com a garotada do colégio que está ali, né? Inovar. Eu gosto muito, por exemplo, do trabalho que a Direção Cultural da Portela faz. Sim, é fantástico. Eu acho louvável, é fantástico, porque tem exposição ali o tempo todo, né? A quadra aberta, então você pode fazer esse tipo de coisa, você tem um cineclube, você tem os almoços, a confraternização, né? Esse mergulho na escola de samba como experiência cotidiana. Não adianta que a gente não vai sair agora aqui com soluções mágicas, não tem como, mas eu acho que primeiro as escolas de samba precisam recuperar ou potencializar de novo um certo sentimento de grêmio mesmo, um certo sentimento de associação, um certo sentimento de construção de identidade. Para isso elas têm que estar cada vez mais enraizadas naquela comunidade. Não adianta você querer achar que vai conquistar esse tipo de coisa cobrando 60, 70, 80, 90 reais num ensaio. Não adianta. Porque se você não faz um ensaio, então, mais dedicado ao turismo, mas você não faz coisas bem mais acessíveis. Sim. O tempo inteiro. A semana inteira. A semana inteira. Quando fala mais acessível, porque aí alguém vai aparecer e dizer, olha, mas não está 15 dias atrás, nós fizemos. Não estou falando de 15 dias atrás. Eu estou falando todo dia. A tua quadra está aberta. Ah, você tem na escola de samba uma salinha ali que o garoto que quiser estudar, ele chega e vai para lá. Tem um tamborim, né, ali para ele tocar. E aí tem um tamborim ali, e aí tem escolinha de bateria, e aí você diz, ó, tem lá um mestre, não precisa ser o mestre, mas algum ritmista. Então vamos fazer uma escolinha de bateria. E vamos fazer aqui, vamos buscar contato com um grupo de capoeira para ver se eles dão aula aqui sobre isso. Vamos fazer oficina de costura, cotidiano. E a gente perdeu-se, mas até essa troca, né, da senhora, do senhor, a transmissão do saber para as crianças, isso se perdeu muito, né? Se perdeu. As escolas precisam se dedicar a esse tipo de coisa, os seus departamentos culturais, né? Coisa que algumas vêm fazendo. A Vila Isabel também tem um pessoal bom, com o Vinícius, que trabalha esse tipo de coisa. Essa integração com o bairro, da onde elas vêm, isso é fundamental. É o mistério da ancestralidade do samba. Você sabe de onde veio, para saber onde é que está e para saber onde é que você quer parar. Agora, se você perde essa dinâmica, né, de passado, presente e futuro, aí já era. Agora, você deu aí
se o pessoal está com um caderninho ali, tem uma série de medidas que são factíveis e que podem nos levar a um lugar melhor. Você vislumbra isso com as lideranças que a gente tem atualmente, com a forma como as coisas estão sendo conduzidas? Olha, vislumbra isso a curto, médio prazo? O que me dá uma certa esperança é que as escolas de samba só conseguiram resistir até hoje porque elas souberam dialogar com o seu tempo. As escolas de samba tiveram a capacidade de dialogar com o seu tempo. Só que na maioria das vezes esse diálogo foi feito de uma maneira mais soberana. E hoje ele não está sendo feito dessa forma tão soberana assim, né? Mas o que me dá a esperança, primeiro pode parecer paradoxal, é que a crise está escancarada. Em alguma medida essa crise precisava ser escancarada. Porque se a gente ficasse o tempo todo mascarando isso, uma coisa que a gente sabia, que a gente conversa, a gente via, né, o negócio ia complicar, não tinha para onde ir. O que eu acho é que as escolas de samba já passaram da fase de ter que resistir. Eu acho que a palavra agora é reexistir. Você tem que resistir. Uma boa definição. Então você tem que criar mecanismos. A resistência é fundamental, mas é pouco hoje. Né? Agora, você precisa ter uma grande articulação com quem gosta de samba. E o mundo do samba também, a gente já está tão isolado, né, que a gente tem também que ter a dimensão de que há uma bandeira comum. Porque nós conhecemos as diversas picuinhas do mundo do samba e etc. O momento hoje é diferente. O momento hoje é de formar fileiras, porque há um objetivo maior, que é a sobrevivência do carnaval e a resistência de escolas de samba como agremiações culturais de ponta no Rio de Janeiro. Ô Simas, queria te colocar duas perguntas aqui que o povo está mandando. Cássio Novo, fala Cássio, se você acha viável a prefeitura condicionar a liberação das verbas para as escolas de samba mediante contrapartidas culturais em atividades durante o ano todo. Em atividade durante o ano todo eu acho viável. Não acho perigoso se essa contrapartida envolver o setor, por exemplo, de enredo. Sim. Porque é muito difícil você dizer o que é uma contrapartida cultural. Porque aí o que acontece? A prefeitura forma uma comissão que vai julgar a tal da contrapartida. E aí você vai ter um índex. Aí você vem com o Império da Tijuca, por exemplo, vai fazer um enredo belíssimo sobre o Olubagé, o banquete de Omulu, né? E a tal da comissão da contrapartida cultural considera que não, isso não é cultural, isso daqui pertence a uma outra coisa, não vai. Né? O enredo do Salgueiro, o Malandro Batuqueiro, que foi genial há pouquíssimo tempo, a chance de uma comissão de contrapartida cultural dizer que não é nada disso é grande. Agora, eu acho que seria interessante você pensar numa contrapartida relacionada a atividades cotidianas o ano inteiro. Né? É um pouco o que o Cássio aí coloca, eu concordo, eu né? entendi. O Cássio é ótimo. E eu acho que a questão é essa. O meu medo é a contrapartida cultural vinculada a tema. A temática, né, dos desfiles. A temática, né, de desfile, que é muito complicado. Mas essa questão de você pensar em algum tipo de contrapartida ligada à atividade comunitária, né, contanto que as escolas de samba tenham voz nesse processo. Sim. Porque não é você uma dizer escola que cada escola de samba tem a sua necessidade, entende a sua comunidade. Ela entende a sua comunidade. O que vai valer como contrapartida cultural para uma determinada comunidade não tem sentido para outra. Claro. Então, nesse sentido, eu acho que poderia ser interessante. Tá. O que Procó Filmes pergunta se você não acha que há uma disparidade existente entre o investimento feito nas escolas de samba e nos outros setores da cultura, como na música, cinema, teatro e circo. Ele diz que sabe que isso não está sendo colocado com o prefeito, mas que acha interessante debater o acesso aos recursos por todos os entes culturais da cidade. Eu acho interessante debater, mas esse debate só seria, eu tendo a concordar com ele, mas esse debate só seria mais efetivo se você pensasse a escola de samba a partir da perspectiva da cultura. Né? Então, como você pensa a escola de samba a partir da perspectiva do turismo, né? A escola de samba está com a Rio Tour, o cinema não está. Né? O teatro não está com a Secretaria de Cultura. O que existe aí, para que isso possa ser pensado, né? Até porque a escola de samba também é teatro, a escola de samba também é tudo isso. Música. É música, né? Ele falou em música, teatro, mas a escola de samba é teatro e é música também, mas eu compreendi o que ele tentou dizer. Né? Me parece que essa discussão ela só poderia ser amplificada, né, se você criasse estratégias para se pensar as escolas de samba também dentro do paradigma da cultura. Eu acho que uma distorção que existe é que elas são pensadas dentro da lógica do turismo de entretenimento. Isso, por um lado, pode trazer mais recurso, por outro lado, pode esvaziá-las de uma série de sentidos importantes que elas têm.
A pergunta, por exemplo, está deixando claro isso. Escola de samba é teatro também. Sim. E a gente, às vezes, nem para pensar que é. Claro. Que é uma dramaturgia de altíssimo nível. Né? Olha, a gente podia ficar aqui, eu acho, até o Carnaval 2018 debatendo esses temas, né, Simas? Mas o Simas tem outros afazeres, aí não vai poder ficar debatendo com a gente, porque ele está lançando livro pra caramba aí na praça. O Simas tem o lançamento de Ode a Mauro Shampoo e outras histórias de Várzea, no dia 1, dia 1º, sábado de sem julho, ser esse outro, né? Sábado sem ser esse outro, na livraria Folha Seca, um livro reunindo uma série de crônicas que flertam com a história, né, sobre o futebol brasileiro, mas um futebol que está fora da sociedade do grande espetáculo. Né? Mal comparando... É o futebol do grupo de acesso. É o futebol da Intendente Magalhães. Né? Então são crônicas de amor pela bola e que falam de uma história que eu acho extremamente relevante, mas que ela tende a ser apagada pelo excesso de espetacularização do jogo. Né? Então e é sobre futebol, mas é mais do que isso. É, na verdade, sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre o Brasil, sobre a paixão pela bola e como você constrói seus afetos, às vezes na precariedade. Né? Editora Mórula. Esse é da Mórula. Esse é de Editora Mórula. E... Agora, na Flip, o Simas vai estar na Flip, lá na mesa sobre o subúrbio, né? Com a Beatriz Rezende. Isso, o Lima Barreto e o subúrbio. Nosso amigo Alberto Mussa vai estar no dia seguinte. Alô, também Mussa. lá na Flip. Pô, essa Flip vai ser imperdível. Vai ser interessante. E aí vai ser lançado pela José Olímpio, que é um selo do Grupo Record, um livro reunindo uma série de crônicas que eu publiquei, né, ao longo aí de 2, 3 anos, e crônicas, algumas, por exemplo, que saíram no Globo, outras várias que saíram no Dia, né? Outras crônicas que saíram em rede social, tem material inédito também, mas com um certo panorama de um Rio de Janeiro da rua, né? É um rio rueiro, né? O rio da quitanda, o rio do botequim, né? O rio da praça, uma cidade de encontros em oposição a uma cidade de passagem. As nossas esquinas, né? Isso aí, as esquinas cariocas. Maravilha, essa Flip vai ser espetacular. Aliás, para quem esses 2 livros estão vindo por aí, mas o Simas tem diversos outros livros, né? O Pedrinhas Miudinhas, acho que é um livro importante aí na tua... Isso, Pedrinhas Miudinhas é um livro que eu tenho o maior carinho pela Moro. Tem o com Fábio Fabato, para tudo começar na quinta-feira. O Enredo dos Enredos. Tem o livro sobre a Portela, que você escreveu brilhantemente na coleção Vila Isabel e Salgueiro. Isso. Também. Né, pela Verso Brasil, samba, Cadernos de Tantas Samba. Páginas Belas, esse nome eu acho lindo. Tantas Páginas Belas, né, tirado de um samba do Monarco. Dicionário da História Social do Samba, que eu fiz com o Ney Lopes. Vencedor do Prêmio Jabuti. Ganhou o Prêmio Jabuti de livro de não ficção do ano 2016. E o livro com Mussa, Samba Enredo. O Samba de Enredo, História e Arte, que eu e Beto Mussa, num mergulho enlouquecido, a gente catalogou, estudou e 1.223 sambas, um negócio desse aí. Em breve, edições... revistas de Samba Enredo que isso aí tá tem que vindo fazer. mais aí, e né? o da Portela também, vou falar com a Valéria, com o da Portela precisa, porque eu parei na crise da Portela, agora eu tenho que falar. Perdeu o auge, né? Pô, perdi o auge, imagina. Gente, queria agradecer muito a presença do Simas. O Simas é um parceiro muito querido e é muito bom conversar com ele, ler o que ele escreve, entender como ele está pensando isso tudo, pensando as nossas esquinas, que é o lugar onde a gente vive e onde a gente mais gosta de estar. Eu queria agradecer muito a presença dele. Eu te agradeço. Prazer, e queria agradecer também a presença de vocês, muita gente querida aqui assistindo, audiência ótima. Enfim, vamos acompanhar aí os próximos, vamos ver o que desenrolar, né, desse imbróglio aí da prefeitura com as escolas de samba. A gente espera que as coisas cheguem a bom termo e que a gente tenha um lindo carnaval em 2018 e com as escolas, quem sabe, se reinventando, né, Simas? Tomara. Temos esperança, né? A gente precisa disso, a gente precisa muito. Imagina. Né? Gente, obrigado aí pela presença de todos vocês. Semana que vem temos mais Roda de Samba ao Vivo aqui no Facebook do Jornal Extra. Tchau, até lá.